Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Sobre as relações diplomáticas em meio à pandemia de coronavírus é a pauta do Congresso. Eu converso agora com o deputado federal Alex Manente, que é do Cidadania de São Paulo, secretário de Relações Internacionais da Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. É uma satisfação estar aqui e falar com os telespectadores da TV Gazeta. Bom, e vamos falar de uma crise, entre aspas, aí, que nós temos agora com a China, com alguns lances que já vêm aí de mais de um mês, que são críticas que foram postadas em redes sociais, primeiro pelo deputado Eduardo Bolsonaro e depois pelo ministro Weintraub, que até fez uma brincadeirinha aí com a linguagem de cebolinha, né, da turma da Mônica. E nos dois casos a embaixada chinesa reagiu contra o Brasil, exigindo uma retratação, um pedido de desculpa, tinha um tom aí meio agressivo, responsabilizando a China pelo vírus. Isso tem um apelo junto à população, a gente vê pelas redes sociais que muita gente cobra mesmo da China. Agora, pode ter consequências para o Brasil, a questão de importação de equipamentos médicos, de respiradores, e a China está dando preferência aos Estados Unidos, inclusive em relação à soja. Como é que o senhor vê isso pela sua posição na área de relações internacionais lá na Câmara? Olha, nós entendemos que não é o momento de nós termos nem culpados e nem disputas diplomáticas com países importantes na relação comercial como é a China com o Brasil. Acredito que não é a posição total do governo e nem pode ser, até porque a nossa exportação, que mantém grande parte da nossa economia, é diretamente para a China, especialmente no agronegócio, que é um dos principais vetores econômicos no nosso país. Nós, na Secretaria de Relações Internacionais, mandamos para a Embaixada Chinesa nossa solidariedade e que isso não retrate que todas as instituições brasileiras pensam dessa maneira. Então, não acredito que é o momento de nós entrarmos em qualquer disputa diplomática, ainda mais com a China ou mesmo os Estados Unidos, que são os dois países que nós temos as maiores e mais importantes relações comerciais. E mesmo os Estados Unidos, eles tiveram uma mudança de posição em relação à China, que no começo Trump chamava de vírus chinês, não é? E agora é um parceiro importante dos Estados Unidos no fornecimento de equipamentos, inclusive os Estados Unidos foram buscar diretamente. A Câmara pode ter alguma interferência nas negociações com a China, num contato mais direto para conseguir obter essa ajuda, para manter as relações normalmente? Nós podemos mandar as emissões de que o Congresso Nacional apoia a relação com a China, que nós somos contrários a qualquer declaração, e o próprio presidente Rodrigo Maia se posicionou imediatamente após a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, mostrando que institucionalmente nós queremos manter as melhores relações possíveis e a China sempre foi uma grande parceira do Brasil e precisa continuar sendo, para nós termos a nossa economia fortalecida e ter os equipamentos necessários que são feitos lá. O próprio Estados Unidos, que era a maior polarização que existia, Estados Unidos e China, acabou o presidente Trump hoje mesmo de aceitar novos produtos chineses entrando nos Estados Unidos. Não somos nós no Brasil, sem a capacidade ainda que tem, por exemplo, os Estados Unidos, que temos que recusar ou fechar as portas. Então o Congresso mandou enviou suas solidariedades, mas principalmente mostrou que nós estamos prontos para continuar e ampliar a parceria com a China. Agora, a Câmara e o Congresso, de modo geral, têm votado várias matérias emergencialmente para facilitar todo o gerenciamento dessa situação de crise. Nós já tivemos a própria confirmação do estado de calamidade, depois medidas pontuais, hoje mesmo teve a aprovação, inclusive, de validade de receita médica, que a gente tem desde medidas de grande abrangência até aquelas medidas pontuais que parte da população vai sentir, e até o orçamento de guerra. Não é? Como é que fica as relações com o governo? O que a Câmara pode fazer de efetivo para colaborar para essa situação? Olha, a Câmara tem feito sua parte. Primeiro, nós votamos e ampliamos esse auxílio emergencial, que é extremamente importante para manter a economia funcionando e a vida das pessoas saciada. Passamos de R$200 para R$600, foi uma medida da Câmara. Esse é o momento de nós gastarmos energia para poder fazer com que as pessoas tenham tranquilidade de ter seus recursos em casa e cumprir a quarentena, que é algo fundamental para nós não ampliarmos o colapso de saúde que possa ser gerado e não ampliarmos o número de mortos com essa pandemia. Então, a Câmara tem cumprido seu papel. Mas é importante ressaltar, Denise, que esse é um momento de união de todos. Esse é um momento que nós não podemos ter disputa política. É inadmissível termos disputas políticas partidárias num momento tão grave como esse. Momento que o ministro Mandetta, que tem feito um grande papel, ter força suficiente para continuar tocando a gestão da saúde, ele tem feito
de maneira primorosa, que o presidente Bolsonaro tire qualquer questão ideológica e possa cumprir o seu papel de verdadeira liderança que o país precisa nesse momento, que os líderes de oposição, o próprio governador Dória, que vem se colocando como oposição, também colabore para que nós não tenhamos mais disputas e até aqueles que estão fora do poder, como o ex-presidente Lula ou lideranças importantes, compreendam que não é o momento de fazer nenhuma crítica, mas é o momento de ter unidade para juntos sairmos dessa missão. E a Câmara não faz diferente. Foi assim todas as medidas que o governo adotou, ampliando, melhorando. E tenho certeza que nós estamos prontos para poder cumprir o nosso papel e responder o que a população precisa. Agora, tem cobrança da sociedade ainda em relação à participação financeira maior da Câmara, não é? A gente teve hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destinando parte do orçamento da Câmara também para a área de saúde, mas tem aquela questão dos gastos aí da verba de fundo partidário e para a campanha eleitoral. Pode haver alguma mudança em relação a isso? Pode, Denise. Eu sempre fui contra o fundo eleitoral, acho que não é o dinheiro público que tem que custear a campanha, mas essa é uma questão que já foi, infelizmente, aprovada e ela tem validade no Brasil. Nesse momento, nós defendemos, eu pessoalmente, que tenhamos condições de repassar esse fundo eleitoral para colaborar no auxílio à propagação do coronavírus no Brasil, na área da saúde, na área da prevenção, em todas as áreas que estão necessitando e até nos auxílios emergenciais, porque esse dinheiro do auxílio emergencial sairá de alguma conta. Não podemos tirar dos investimentos, senão o Brasil terá um grave problema e uma consequência muito danosa no nosso futuro. É necessário que nós façamos todos os esforços, e o fundo eleitoral é um deles. É o primeiro que, na minha opinião, precisa ser repassado. Tem algumas oportunidades por projetos que nós queremos que seja votado para poder mostrar que a Câmara está cumprindo o seu papel. Hoje o presidente Rodrigo Maia teve uma atitude muito importante, repassar o custo do Congresso, do próprio Congresso, 150 milhões para auxiliar o governo federal nessa batalha, nessa luta que é a pandemia do coronavírus. E outras medidas podem ser adotadas, como fazer o projeto para poder encaminhar esse recurso para lá. E ajudar as empresas, ajudar a população, esse benefício social que foi aprovado. Agora, não cabe, nesse caso, uma decisão isolada de um juiz, como nós tivemos mais um agora. Não é assim que se decide o que vai acontecer com essa verba. É verdade, não pode ser, pode até ser momentaneamente, bloqueio o dinheiro, mas obviamente isso vai cair nas instâncias superiores. Nós precisamos ter uma atitude de país, uma atitude que todos consensualmente entendam de onde sairá esse dinheiro. Obviamente tem alternativas, não apenas do fundo eleitoral. Eu defendo, por exemplo, redução de salários de deputados, senadores, mas muito mais que isso, de todos os servidores elitizados do país que ganham mais de R$10 mil, estão seguros com esse salário, que possam ser diminuídos nesse momento para repassar àqueles que precisam. Porque toda crise, Denise, tem começo, meio e fim. Nós logo teremos o fim dela e nós precisamos pensar o que será no futuro. E precisamos estar otimistas que esse futuro não seja comprometido pelas ações de agora. E antes dessa pandemia havia discussão em torno da reforma administrativa, uma expectativa de discussão exatamente isso, para se começar reduzindo determinados exageros e benefícios. Agora, a própria estrutura do Congresso é muito pesada, em termos de assessores, em termos de gastos parlamentares, isoladamente, vários benefícios. No momento que a população está sendo socorrida com R$600 por mês, é uma coisa que fica mais evidente, é gritante o benefício que tem e uma camada enorme também do funcionalismo, né? É importante destacar que, obviamente, o Congresso Nacional tem sua responsabilidade, tem seu custo, é o custo da democracia, que precisa ser reduzida. Esse é um outro debate, precisa ser reduzida. Como também todo o custo do serviço público precisa ser otimizado, especialmente nesse momento. Como eu disse, Denise, muitos trabalhadores informais, muitos trabalhadores autônomos estão em casa sem poder ter a renda da sua família, enquanto o servidor público, em todas as escalas, ele tem garantia desse recurso chegando mensalmente na sua casa. É hora de nós termos solidariedade, reduzirmos percentualmente aqueles que ganham mais, colaborar, porque a grande máquina não está no poder legislativo, não está no Congresso, ela está no poder executivo, no poder judiciário. Todos precisam cumprir o seu papel de colaborar com essa crise que precisamos superar. Agora, eu não sei se houve mudança de ideia, mas o ministro Paulo Guedes falou, por exemplo, que manter o salário do funcionalismo agora, sem mexer em qualquer coisa, seria uma garantia depois de retomada, que seria por aí, que é uma massa salarial que pode ajudar a alavancar o consumo. Ele não deixa de ter razão, só que pode ser manutenção de privilégios, né? E o pós-crise
relacionada à pandemia. A gente vai ter uma crise econômica muito pesada, né? Sem dúvida, por isso que eu digo. Esse é o momento de nós, primeiro, um debate que já estava iniciado no Brasil com a reforma administrativa, que é tirarmos privilégios. Os privilégios precisam ser tirados. É o momento de fazermos isso para não apenas na pandemia, mas para ter um futuro sólido na nossa economia. E esse dinheiro que iria para o servidor, ele pode ser repartido de uma maneira inteligente e que possa chegar a toda a economia do país. Só a massa salarial de funcionário público não garante que a economia, que a cadeia econômica circule. É necessário que isso seja equilibrado. Veja, os comércios, qualquer comércio, por mais criativo que seja nesse momento, por delivery ou qualquer outra alternativa, tem redução de pelo menos 50%. E tem trabalhadores que não têm renda. É hora de nós não pensarmos de maneira egoísta, fazendo com que apenas o servidor com alto salário tenha condição de ter sua renda. É, porque o delivery também não funciona para qualquer segmento. Você pode vender roupa, sapato, mas quem vai comprar numa fase? Diminui muito. É verdade. E todo mundo fica com medo. Olha, vou continuar com o emprego, vou continuar com a renda. É uma cadeia, né? Um ciclo que pode ser muito negativo. Exatamente. Esse é o momento que nós temos que pensar na porta de saída dessa crise. E a porta de saída não pode ser exterminar aqueles que não têm condições de sobreviver a ela. Então o governo precisa ajudar e nós precisamos compartilhar esse sofrimento e todos precisam colaborar. Porque, obviamente, muitos brasileiros imaginam e ficam sem perspectiva. Nós precisamos dar esse otimismo para poder sairmos mais fortalecidos. Toda a crise gera também oportunidades. É hora de nós buscarmos as nossas através da colaboração de todos, mas dando oportunidade e fazendo com que o talento de cada um possa sobressair nessa criatividade necessária. São dois desafios aí que se sobrepõem, que se colocam. Um é de saúde, né? A gente tem uma crise sanitária e outra crise econômica. Nós não vivemos nenhuma situação assim, né, de você enfrentar uma recessão junto com o temor da doença, de contaminação e tudo mais. Então é um desafio muito grande mesmo. É verdade, é como uma guerra, né? Nós tivemos a última grande guerra mundial. E naquele momento, aqueles que tiveram capacidade de se organizar como Estado conseguiram sair mais fortalecidos apesar da crise que passaram. Nós precisamos pensar dessa maneira para poder avançarmos num país mais sólido. A crise é no mundo inteiro. Se fosse só no Brasil era preocupante. Por ser no mundo inteiro, o Brasil precisa se estruturar, cortar privilégios, fazer com que esse dinheiro chegue a todas as famílias e pensar no desenvolvimento que nós precisamos para o futuro. Dessa vez a gente não é um ponto fora da curva, né? Estamos todos lá no mesmo barco. Eu conversei aqui com o deputado federal Alex Manente, que é do Cidadania de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Câmara. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço, Denise, estamos à disposição e que consigamos superar essa crise. Tomara. Vocês.